Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma visão de jogo. Desta vez o jogador que iremos analisar é o sueco médio centro Otto Rensangren, um médio que vocês me pediram muito para analisar, até porque vocês tinham ideia que era um bom médio para fazer de suplente do Froholt e na minha opinião acho que não tem nada a ver as características dele. Se vocês me perguntarem é melhor que o Eustáquio, posso-vos dizer talvez. Mas olhem que as diferenças entre o Eustáquio e ele não são assim tantas quanto parece. O Froholt, por exemplo, é um médio virado para a condução. O Otto Rosengren, que é o jogador que vamos analisar hoje, é um médio mais virado para a construção, que apresenta uma porcentagem de passe alta, mas é um jogador que tenta progredir pouco com bola, não conduz muito, muitas vezes tem espaço para virar a bola para a baliza adversária, para receber a bola para a baliza adversária, ele opta por fazer um passe para trás, ou seja, é um jogador muito mais conservador e de muito menos risco. Depois, olhando para o perfil físico, é um jogador que, apesar de ser nórdico, só tem apenas 1,78 m e pesa 67 kg, ou seja, é um jogador que não é propriamente pesado. Na capacidade de choque, não é propriamente o seu forte, porque um jogador que tem 1,78 m, por exemplo, contra um Froholt que tem 1,86 m e é forte fisicamente, ganha quase todos os choques e é forte no equilíbrio, acaba por ser difícil para o jogador de ganhar os choques e os duelos com consistência. O jogo aéreo também do jogador não é muito forte, ganha apenas 39 a 40% das bolas aéreas, o que o mete abaixo da média da Liga Sueca, e não estamos a falar de uma das melhores ligas da Europa. Portanto, o jogador tem bastantes lacunas. Acho que tem o potencial de ver mais, por exemplo, porque eu acredito que possa jogar num Porto, num Sporting, num Braga, num Guimarães, numa equipa, se for por exemplo na Liga Holandesa, pode jogar num PSV ou num Feyenoord, muito mais pela sua construção, muito mais pela sua qualidade de passe. E eu acredito que também tem margem de progressão, é um jogador que com o treinador certo pode evoluir muito porque tem pelo menos resistência física, consegue aguentar ao longo dos 90 minutos bastante tempo, e isso para o jogador é sempre uma mais-valia porque apresenta o mesmo ritmo ao longo do tempo e é um jogador que acaba por não se cansar, certo? Apesar de não ganhar os choques, é um jogador bastante agressivo, bastante combativo, tem bastantes preocupações defensivas. Se tiver que baixar para a linha dos centrais para acompanhar o seu homem-homem, o seu adversário, neste caso homem-homem, ele acompanha. É um jogador que tem essa responsabilidade, pensa muito para o coletivo, só que lá está, é muito conservador. Eu, por exemplo, enquanto que eu acho o Bruno Fernandes demasiado arriscado como médio, este jogador acho demasiado conservador. Se o treinador conseguir pô-lo a virar mais vezes para a baliza adversária, procurar mais vezes os colegas entre linhas, porque ele tem uma boa qualidade de passe, uma boa técnica de passe, seja em espaços reduzidos, seja sob pressão, ou seja, se ele tem essa capacidade de construção, tem que tentar fazer passos progressivos com mais eficiência. E, por exemplo, eu vou relembrar, o Vitinha começou a espebitar mais, foi por volta dos 22, se não estou em erro, ou 23, quando estava no Porto. Portanto, ele pode perfeitamente ainda explodir como jogador se estiver debaixo do treinador certo. E eu acho que ele, quanto mais pensar o jogo para a frente, com a qualidade de passe que tem, com a qualidade da leitura, com a qualidade de técnica para proteger a bola sob pressão que ele tem, e não enterra, é um jogador que é bastante consistente nas suas ações, lá está porque é conservador, é fiável nesse aspecto. Eu acho que ele pode começar a procurar agredir, lá está, o espaço do meio campo adversário, muitas mais vezes, seja com movimentos de ruptura, seja através de passos progressivos. Portanto, através destas pequenas ideias que eu vos disse, temos vários aspectos a melhorar. No aspecto técnico-tático é isso, procurar orientar a bola mais vezes para o meio campo adversário, de maneira a conseguir que a equipa progrida metros com mais frequência no decorrer do jogo, seja através da condução, seja através de passos progressivos e a própria recepção, ou seja, fazer menos aquele movimento de dar apoio e voltar a soltar no mesmo jogador, dar apoio e fazer o passo curto para o mesmo jogador, procurar dar apoio, dominar para a frente mais vezes, não é que ele não faça, mas de forma mais consequente no jogo e que tenha mais impacto. Depois, no perfil físico, gostaria que ele ganhasse mais massa muscular, quanto mais massa muscular melhor, para ter cada vez mais capacidade de choque e ter mais equilíbrio, ou seja,
o facto dele não ter tanto peso e não ser tão alto em comparação a outros médios, tira-lhe essa capacidade de choque. Ou seja, quanto mais ele robusto for, ele tem quase 1,80 m, quanto mais ele robusto for, mais difícil será de ir para o chão. Ou seja, acho que ele tem que melhorar também nesse aspecto. E depois, no que toca ao jogo aéreo, visto que ele não tem uma estatura muito evoluída, acho que ele tem que começar a atacar os espaços com mais inteligência para poder ter uma posição privilegiada no que toca à altura que for para lutar pela bola, certo? A bola vem no ar, nós temos que ver mais ou menos a zona onde a bola vai cair, ganhar esse espaço antes do adversário para depois no timing certo, no timing de salto correto, vocês conseguirem ganhar a bola, certo? E acho que este jogador tem algumas coisas para desenvolver. Para segundas linhas, eu acho que era capaz de ser melhor que o Eustáquio, porque tem um perfil físico em termos de resistência mais evoluído. O Eustáquio também lá está, é um jogador, até tem características idênticas, porque são os dois jogadores de construção, são os dois jogadores que gostam de baixar para participar na construção, são os dois jogadores que arriscam um pouco, são conservadores, se tiverem que fazer bastantes tabelas fazem, mas fazem constantemente espaço para trás. Portanto, eu não sei até que ponto, não sei mesmo até que ponto é que seria um bom jogador para o Futebol Clube do Porto, tendo em conta as opções que nós temos, porque era um jogador mais ou menos nos mesmos moldes do Eustáquio. Isto na minha maneira de ver as coisas, cuidado. Vamos então passar à análise em vídeo. Portanto, pessoal, começando então a análise em vídeo, outra coisa que eu não falei no início é que ele utiliza muito pouco o seu pé esquerdo. Vocês vão reparar que ele usa quase sempre o pé direito para fazer tudo dentro do campo, o que o torna às vezes previsível e é difícil às vezes sair de certas zonas porque utiliza sempre o mesmo pé. Reparem, ele podia conduzir para este espaço aqui porque o número 8 e o número 7 da equipa adversária estão muito distanciados, ou seja, ele podia agredir este espaço de maneira a atrair marcações para depois saltar na largura, mas ele opta por fazer muitas vezes isto que é rodar poucas vezes a bola, solta muitas vezes no colega que lhe deu a bola, ou seja, depois tem também lá está, ele olha para o jogo e tem esta capacidade de choque. E neste, por exemplo, se vimos este clipe, até faz lembrar o Frolt, não é? Mas se for contra jogadores do meio campo que são normalmente fortes fisicamente, ele tem dificuldades porque vai muitas vezes ao chão. Não é tão forte como o Frolt, por exemplo. Mas eu gosto desta consistência defensiva que ele tem e deste pensamento defensivo que ele tem. Ele pensa o jogo sempre com preocupações defensivas. Só que vocês viram ainda neste lance aqui que passou, ele foi ultrapassado pelo adversário e ele recorre muitas vezes a este tipo de falta de amarrar com o braço. E ele provavelmente em Portugal ia receber muitos amarelos por causa deste tipo de faltas. Ele apresenta muito esta característica de aparecer no lado direito para construir o jogo de frente, seja na linha de 3, seja já numa segunda fase de construção, um pouco como fez o Barrenechea ontem no Benfica contra o Nápoles, ou seja, mete-se do lado direito, sai da linha dos médios centros, se os médios centros não vierem acompanhar, ele fica sozinho a construir. Como ele tem uma boa qualidade de passe, acaba por tirar bastante benefício disso. E depois, pronto, tem esta qualidade de perceber quando é para virar o jogo ou não, mas é um jogador que arrisca muito pouco. Vocês viram mais uma vez, se fosse o Frolt neste duelo, ele não tinha ido ao chão assim tão facilmente, por mais que eu acho que tenha havido ali falta, uma cotovelada nas costas, parece-me evidente naquele lance. Reparem aqui, ele joga de primeira, mas lateraliza muito o jogo ou passa muitas vezes para trás do jogo. Basicamente, em construção, é isto que eu sinto que o Otto faz, certo? Eu não acredito que o Otto logo vá ser um perigo, sinceramente. Depois é o batedor de bolas paradas, ou seja, tem compostura para o fazer, para aguentar a pressão do público e da própria equipa, porque é o homem que está a bater as bolas paradas. E por causa disso é detentor de uma boa técnica de passe e de uma boa técnica de cruzamento. Porém, não tem muitas ações no último terço, não tem muitas participações para golo, não tem muitas assistências. É um jogador que é mais virado para a construção e mais virado para a recuperação de bola. O problema é que lá está, não tem um perfil físico que o faça destacar por aí além. Mais um lance onde nós conseguimos ver ele a bater a bola parada, mas não é que seja com uma grande eficiência, não é aquelas bolas que vocês vejam que vocês digam logo que bola venenosa.
Reparem aqui, ele acompanhou o seu adversário na marcação homem a homem, ou seja, a sua dedicação à defesa é alta, é bastante concentrada, é bastante focado no momento sem bola. Aqui, reparem, um passe onde ele já está mais sob pressão, já não conseguiu fazer o passe com a mesma eficiência e acabou por perder a bola. A equipa adversária, se fosse forte, ia ferir logo a equipa do Malmo em transição ofensiva. Como vocês viram aqui neste clipe, ele é tenta de uma boa técnica de passe, a maneira como ele levanta a bola com a parte de cima do pé, dá para ver que ele tem bastante técnica. Aqui já definiu bem sob pressão, lá está, quando ele participa na primeira fase de construção, eu pelo menos jogos que analisei não vi nenhum erro, muito menos erros que levassem a golo, mas é muito o jogador que faz isto, faz lembrar o Eustáquio, aproxima-se, dá a tabela e faz o 1-2, devolve, vai buscar a bola de apoio e devolve, não é aquele jogo que vai buscar de apoio, é aquele jogador que vai buscar de apoio, vira-se para o jogo e conduz, certo? Eu, na verdade, era muito este jogador quando era médio. Eu ia buscar muita bola e devolvia. Só se tivesse espaço é que virava-me para trás, mas eu tinha muito esta dificuldade de usar o pescoço e analisar o espaço que estava nos ângulos mortos. E reparem aqui, ele podia arriscar um pouquinho mais, mas não. E outra coisa que eu fiquei de pé atrás, e isso talvez tenha a ver com o modelo de jogo, é que eu nunca o vejo a passar e a soltar, ou seja, solta a bola e a ir com uma velocidade e uma aceleração explosiva, ferir com movimentos de ruptura. Reparem bem, ele está a passo aqui, ele não, nem sequer está a querer participar aqui na jogada, entendem? Aqui já noutro jogo, também para a Liga Sueca contra o Aken, acabou logo por fazer um passe de ruptura, um passe em profundidade, e há alguns jogos que se nota que ele fica mais atrevido por partes, mas não é algo de forma consistente. O que eu vejo de forma consistente é um jogador que joga de forma conservadora, que procura sempre, através do passe curto, ligar os setores da sua equipa, ou seja, nem que tenha que ir buscar a bola à defesa, depois liga o setor intermédio e pode ligar até com os médios ofensivos ou quase com os avançados, mas no último terço não participa tanto, certo? É aquele jogador que é o construtor recuado, é aquele jogador que a bola acaba sempre por passar por ele, é como se funcionasse um pêndulo com bola em ataque organizado e ele é que faz os colegas todos tabelarem, mas ele não arrisca muito. Os outros colegas é que vão pegar e arriscar. Reparem aqui, ele está a construir, eu selecionei aquela área do mapa porque dá para perceber que ele está a construir como central pelo lado direito e está a construir completamente avançado porque à vontade, desculpem, porque os médios não o acompanham, ou seja, preferem manter o equilíbrio defensivo zonal, mas assim eles estão basicamente a lidar contra um adversário que é bom na construção e é bom de passe, a jogar de frente sozinho, isso é mau para os adversários, na minha opinião. Reparem aqui, ele joga sempre pelo seguro. Ele podia virar-se para a frente. Eu tenho quase certeza que o Frolt aqui virava-se para a frente e tentava em condução ou encontrar o Samu. E o Samu, estão a entender, é uma equipa que fere muito pouco. E este Malmo é uma equipa que privilegia muito o passe curto. Nota-se perfeitamente que o treinador gosta bastante do passe curto. Só que eu acho que aqui acaba por ser inofensivo. Eu acho que a equipa ganhava mais em ser agressiva com bola. Aqui, este passo foi dos poucos passos que eu vi ele a fazer com o pé esquerdo. Ele faz recepções com o pé esquerdo, não estou a dizer o contrário, mas utiliza muito pouco o pé esquerdo para passos ou cruzamentos. Aqui foi das poucas vezes que eu vi ele a virar-se para a frente e a fazer um passo de ruptura. Acho que ele tem que fazer isto mais vezes, mesmo que não tenha eficácia no início. Acho que ele tem que começar a fazer isto mais vezes, fazer este tipo de passos, fazer a equipa ganhar metros para a frente. Este scan que vimos aqui neste lance também é algo que o jogador faz, mas eu já vi, por exemplo, o Batrakov é um jogador que faz isto muito melhor e com muito mais frequência. Antes de receber a bola faz para aí 10 vezes isto, este faz uma ou duas, certo? É um jogador que, pronto, olha, neste caso virou-se para a frente e encontrou o espaço entre linhas, mas eu, se eu fosse o treinador, eu ia provocar isto no jogador, certo? Ia provocar ao máximo o jogador para o jogador sentisse que ia ter mais impacto se fosse um pouco mais arriscado, porque eu acho que as matrizes dele vão ser sempre conservadoras. Como vocês podem ver aqui, o posicionamento mais uma vez aqui, como quase central da direita, e ele está a construir completamente à vontade. Reparem que a equipa adversária está a defender em 4-4-2. Como eles só têm dois médios, se um dos médios acompanhassem o Otto, ou Rosengreve, ou já não sei como se diz, o que ia acontecer ia ficar um buraco aqui no meio e o jogador 27, que também é perfumado com bola, ia aproveitar esse espaço.
Reparem aqui, ele recorre muitas vezes à falta, ou seja, como não é um jogador muito forte nos duelos, mas é agressivo, quando vê que vai perder o duelo, acaba por amarrar o adversário, não deixa, faz falta. É um jogador chato, pronto. A maneira como ele contornou aqui o adversário demonstra que ele tem bastante técnica, certo? Não é um jogador que seja pesudo, longe disso. Já foi internacional uma vez pela Suécia e foi internacional também nas camadas jovens. Ele tem muito esta característica de construtor de jogo recuado. Pronto, reparem, a linha 3 com ele como central pela direita, uma vez mais, é traço identitário desta equipa e do jogador. Quer dizer, desta equipa não, porque está em processo de mudança de treinador, mas vocês estão a perceber, a equipa que estamos a ver agora a jogar. Eu acho que ele beneficiaria de ter outro treinador. Mais uma vez, reparem, ele não vai tentar ganhar o choque, porque provavelmente não tem capacidade física para o fazer e tentou-o amarrar ali, que por acaso nem o árbitro deu lei da vantagem. Agora é um médio que tem boa capacidade de leitura, tem boa capacidade de antecipação, tem esta capacidade de se associar com os colegas e de interligar os setores. Reparem bem aqui neste frame foi onde eu fiquei ainda mais pé atrás com ele. Reparem, ele se fizesse scan e visse o espaço que tinha nas costas para percorrer com bola, dominava a bola orientada para a frente e percorria, conduzia metros com bola até atrair um adversário para a beira dele e aí já estava o espaço ganho noutra zona do campo. Reparem, os jogadores do Aken estão em 4-2-4, certo? Se estão em 4-2-4, eles têm 4 homens em cima da linha defensiva. Ele ganhava em saltar a bola daí, ou seja, a equipa, para respirar melhor quando as equipas adversárias estão a pressionar, ele tem que ser mais inteligente nesta interpretação dos passos. Se estão 4 homens a pressionar em cima dos 4 defesas, ele tem que entender que o espaço está nas costas dele e tem que se virar e conduzir bola para cima desse espaço. Porque senão está basicamente a sufocar a equipa contra a pressão adversária. E isto não é algo muito bom nos médios, sinceramente. Não é algo da elite. Não é um jogador da elite. Por isso que eu lhe dei um B, B+, pronto. Dou-lhe B+, porque é um jogador que não é fraco em nada, mas também não... Estão a entender o que eu estou a dizer, certo? Aqui também utilizou os dois pés, mas lá está, sempre que ele vai fazer estes passos curtos, estas tabelas, ele sente-se à vontade em usar os dois pés, mas são passos relativamente fáceis de fazer, ou seja, são passos curtos, passos fáceis, sem risco nenhum. Aqui já gostei mais, ou seja, analisou o espaço, viu que tinha espaço para percorrer com bola e conduziu, certo? Ou seja, eu acho que é um jogador que tem muito para evoluir. Acho que se tiver uma boa capacidade de aprender com os treinadores, acho que pode, lá está, por isso o B+. Eu estou a ver aqui coisas que ainda não são de B+, mas eu acredito que ele com um treinador certo, com o modelo de jogo que puxe por ele vai ainda crescer como jogador e vai nos mostrar muitas mais coisas. Pode não nos dar assistências, pode não nos dar muitos golos, mas no próprio jogo, a equipa, na inteligência espacial e naquilo que ele tem que fazer em cada momento do jogo, entendem o que é aquilo que eu estou a querer dizer? Reparem aqui a maneira como ele mata no peito, sai a jogar, a maneira como ele está sob pressão, joga de primeira. Isto é que são coisas de jogador. Mas as outras coisas de jogador que eu falei são coisas que ele pode melhorar. Como ele fez aqui, passou para a frente, dominou, passou para a frente. Tem que fazer isto com mais eficiência. Não quero que ele faça tantos passos para trás. Não quero, é que não é bom. Não é bom. Uma coisa é que, por exemplo, quando está o Ben Narek e o Kiber a fazer passos entre eles à procura do espaço. Outra coisa é quando já está o espaço nas costas e o jogador não sabe identificá-lo. Isso é mau. Aqui, reparem, aqui era 85 minutos de jogo. A capacidade que o jogador tem de pressionar alto faz lembrar o nosso Frolt. Porquê é que eu digo que ele não é parecido no Frolt? Porque não é forte fisicamente, não tem 1,86m, não tem a capacidade de choque, não tem a capacidade de duelo que tem o Frolt. Mas tem os pulmões, tem a capacidade da resistência, de aguentar os 90 minutos ao longo do mesmo ritmo. E isso, nesse aspecto, acho que era superior ao Eustáquio, o jogador. Por isso, para segundas linhas, para mim, se pudéssemos trocar o Eustáquio por este jogador, sim, faria todo sentido. Sim, este jogador tem margem de progressão. Sim, com o Farioli ou com um treinador desenvolvido, ele poderia evoluir, enquanto que o Eustáquio já está numa fase final de carreira e nós já vimos o teto do Eustáquio, certo, pessoal? Ou seja, eu concordo sim em comprarmos este jogador e vender o Eustáquio, faz todo sentido. Reparem, 90 minutos, o jogador ainda tem capacidade de tirar o jogador do drible, levar a bola para a largura, tirar o cruzamento de pé esquerdo ou seja,
aguenta perfeitamente os 90 minutos mais o prolongamento e é aquele jogador que chega às fases finais do jogo e ainda parece que está mais fresco que no início. O cruzamento, esta bola longa que ele está a tirar, ou seja, de bolas paradas, também nota-se que ele tem qualidade naquilo que faz, principalmente no passe e no cruzamento. É só não ser tão conservador e ganhar mais massa muscular para conseguir cada vez ganhar mais duelos. E estamos a falar de um médio que pode dar o salto, sem dúvida. Reparem aqui a maneira como ele já se está a virar para o jogo diferente. Reparem, isto era o que eu queria que ele fizesse com a seta azul. Só que o problema é que reparem aqui, ele ao fazer isto, primeiro precisava de uma linha de passe ou deste colega ou deste colega. Das duas uma, ou este jogador tem que fazer um movimento de ruptura para arrastar o jogador que está com ele, ou tem que fazer um movimento de aproximação. Porquê? Porque ele agora está de costas para a baliza. Ao virar-se para a frente, se ele visse o colega perto, ele ia provavelmente fazer um 1-2 e ia conseguir sair na mesma depois em condução. O problema é que ele chegou aqui e não tinha ninguém. E depois o adversário também encurtou muito bem. E ele acabou por não proteger a bola. Como ele é pé direito e não usa muito o pé esquerdo, ele acabou por conduzir a bola com o pé direito, certo? E ele, se ele fosse canhoto aqui, ele contornava perfeitamente o jogador e dava-se, ou se conseguisse utilizar o pé fraco. O problema é que ele precisa do pé direito para contornar os adversários, faz-me lembrar um pouco aqui alguém, e acaba, prontos, por o prejudicar um pouco. Mais uma vez, reparem, quantos jogadores do Malmo estão em transição ofensiva e o espaço que os jogadores do Aken têm entre meio campo e central. E reparem, ele vai optar por passar para trás. Ou seja, vai sufocar uma vez mais a equipa contra a pressão adversária, o que eu acho que era desnecessário, porque já estava ali o espaço todo e tinha jogadores para poder jogar em transição ofensiva. Tem esta capacidade de jogar sob pressão, ou seja, não é um jogador que nesta primeira fase de construção, quando a equipa esteja tipo, a ser pressionada, ele não concede a sua posse de bola aos adversários com facilidade. E depois é detentor de uma boa técnica, lá está, mata bem a bola de peito, mata bem a bola de coxa, tem uma boa visão de jogo, mas não considero um jogador feito para jogar entre linhas e para jogar entre linhas, não, que joga bem, eu estou a dizer para jogar no último terço, mais peço desculpa, amigos. É um jogador que eu sente-se mais à vontade a ver o jogo de frente. E ali também demonstrou uma boa capacidade de remate longo e de ter força de remate. O problema é que não o faz com muita consistência, não é algo que se vê com frequência no jogo dele. É um médio que se destaca muito mais pelo passe, ou seja, tem uma percentagem de passe com sucesso muito superior comparativamente aos médios da liga onde joga. Ou seja, no passe é perfumado olhando para os outros médios da liga e para as características dos médios da liga. Porque cada liga tem as suas características e a sua maneira de jogar, como vocês bem sabem. Reparem, ele aqui já está a fazer coisas que eu gosto mais, que é passar e procurar a profundidade depois. Mas ele não a atacou, ele não foi agressivo. Vocês reparem bem que ele passa e fica a olhar para a bola. Reparem, ele está a passar e está a olhar para a bola. Ele aqui não tem nada que olhar para a bola, só tem que atacar o espaço de forma agressiva. Certo? Mais uma vez, nós conseguimos ver aqui o movimento de arrastamento do extremo aqui. E isso vai fazer com que ele tenha espaço para poder jogar a bola. Ou seja, se não houvesse este movimento de ruptura, das duas uma, ou tinha que haver ruptura, que nem é bem ruptura porque está aqui um homem, mas vocês estão a entender esta desmarcação. Ou tem que haver esta desmarcação, ou tem que haver aproximação. Certo? Para o jogador poder jogar, senão é complicado. Obrigas o jogador da tua equipa a fazer tudo sozinho. Aqui estamos a ver ele a recuperar a posição defensiva e a perder a bola, ou seja, o jogador a passar por ele e ele a respeitar aquela regra que ou passa a bola ou passa o jogador. Reparem aqui, ele gosta muito de aparecer na largura e de fazer também estas triangulações. Mas é um jogador que mal faz o passe, não se desloca para outras posições de forma agressiva. É isto que eu falo, certo? Olha muito para o jogo, faz o passe curto e depois fica a olhar para o jogo. Não é aquele jogador que tenha tanta intensidade como tem o Frolt, mas depois aparecem lances destes em transição ofensiva
e mesmo aqui a acompanhar o jogador, onde conseguimos ver que o jogador tem tudo para ser melhor, só lhe falta ser mais consistente, ter um treinador que o espevite e que puxe pelas coisas que ele tem que melhorar de forma eficaz, certo? Que consiga levar o seu jogo para um patamar mais alto. Mas o jogador em si tem boa técnica, tem boa disponibilidade de resistência física para correr nos 90 minutos, tem inteligência tática porque consegue participar nas diferentes fases de construção, apesar de não ser muito forte no último terço. Também consegue se virar para a baliza adversária, apesar de não fazer isso com frequência, tem a técnica para o fazer. Ou seja, é um jogador por limar, tem 22 anos e tem um potencial que pode vir a ser aproveitado por equipas como o Porto, ou como o Braga, ou como o Sporting, ou como o Benfica. Acho que equipas de top 5, de ligas top 5, ainda acho que é um passo muito grande para a perna dele. Se for uma equipa que não esteja, que esteja a lutar pela manutenção, ainda aqui a ver para segundas linhas, mas acho que um projeto em ligas holandesas, em ligas belgas, em ligas portuguesas, acho que lhe cairia melhor e daria-lhe mais espaço para ele poder evoluir como jogador, porque ele tem 22 anos e precisa de minutos, precisa de jogar, precisa que o treinador o queira ver dentro do campo. Portanto, maltinha, espero que tenham gostado, deixem o like, subscrevam, comentem e partilhem o canal com os vossos amigos. Não se esqueçam também de deixar o hypezinho e de passar na stream mais logo. Um grande abraço e fui, pessoal!